Saudações, pessoal aqui de casa! É um prazer receber vocês aqui com a gente em mais um episódio do Boteco Criativo. Uhul! Você já conhece o Boteco Criativo? Se não conhece, segue nas redes sociais, aperta aí o curtir, o seguir, dá um follow, né? E acompanha a gente nas redes sociais, vai comentando, compartilha com seus amigos. Todo esse apoio é muito bem-vindo sempre, vocês ajudam o Boteco Criativo a continuar acontecendo. É fundamental, isso aqui não acontece sem vocês. Exatamente. O esquema da casa é o seguinte: nós aqui no Boteco Criativo recebemos pessoas criativas de todos os tipos, tamanhos, cores, sabores e também para todos os bolsos. O que é sempre muito importante. Sim. E aí a gente recebe as pessoas aqui para uma conversa de boteco, uma conversa leve, sossegada, petiscando, tomando, biricando, e esse é o esquema da casa e a gente espera poder que vocês nos acompanhem aí também, pega o seu petisquinho, o seu docinho, o seu salgadinho e venha acompanhar com a gente enquanto assiste esse episódio, que a gente tá aqui recebendo essas duas pessoas. Sim, são duas pessoas muito peculiares. Peculiares? Como assim? A Glaucia dá risada, hein? E aí, gente, quem são vocês? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente agradece que vocês tenham aceitado o convite. Então a gente pergunta, quem são vocês, de onde vocês vieram, para onde vocês vão, o que vocês têm a dizer pra gente? Bem, eu sou a Glaucia Adriane, sou educadora social, poeta, articuladora do Sarau na Quebrada. O Sarau na Quebrada já é um coletivo que já está há bastante tempo consolidado aqui em Santo André, e aí tenho aqui o Neri do meu lado, que também é um dos idealizadores do coletivo, e a gente tem lá no Jardim Santo André um grito que a gente quer transmitir aqui para a gente começar a dar início, acho que é a nossa fala, né, Neri? Sim, Sarau na Quebrada. Periferia organizada. Periferia organizada. Sarau na Quebrada. Vamos lá. Sensacional. Ótimo começo, gratidão, gente, muito bom. E você, meu querido, quem é você? Bom, eu sou Neri Silvestre, sou o cara que jogava na Várzea e decidiu que, junto com a Glaucia foi minha ex-companheira, a gente viveu bastante tempo junto e a gente é amiga da minha família, aliás, né? Ela falando isso, é bem louco falar isso, né? Porque assim, essas relações, pô, eu vou entrar na minha relação e é muito louco, porque tá no boteco. Por favor, faz parte, é papo de boteco. E assim, todo mundo assim, mas ela tem alguma coisa com você? Mas você não xinga ela, você não briga com ela? Por que você tem amizade com a sua ex? As pessoas se conformam com isso. Muita gente, assim, essa coisa popular, né? Então, eu sou Neri, ex-companheiro da Glaucia, atual amigo e familiar dela, né? E, bom, sou um gastrônomo, sou guia de turismo, sou gestor cultural, articulo, junto com a Glaucia, o Sarau na Quebrada, junto com o Dabs, junto com a Elinho, junto com a Márcia Rimação, junto com as Márcias, com as Ivanis, com a Ivani, junto com o Fernandinho, com a Tânia, com a Margarida, com um monte de gente que de alguma forma transitou e passou pelo Sarau na Quebrada. E eu sou uma pessoa que estou aí há algum tempo tentando mudar a história somos algumas pessoas que vêm tentando mudar a história do nosso bairro. Sair das páginas policiais, passar para as páginas de cultura dos jornais. E não especificamente pelas artes, mas pela nossa capacidade de simbolizar, mas também pela questão cultural e por toda a trajetória que tem o Jardim Santo André, as casinhas, que é um CDHU, que é o primeiro CDHU do ABC. Então eu venho dessa ideia mesmo, né, de pôr a mão na massa e transformar aquilo em uma outra coisa. E a Glaucia também é oriunda disso, a gente tentou muito, lutou muito e continua lutando, sabendo que o produto final talvez não seja aquele que a gente quer, mas a gente continua insistindo nessa transformação contínua da nossa existência para se projetar justamente para o futuro, né? E onde que a gente encontra para saber mais sobre o Sarau na Quebrada? Hoje a gente está em parceria com o time do Vila Suíça. A gente está lá na Rua Galileia 66, no Jardim Santo André, Vila Suíça. E é interessante que a gente está aqui no boteco, né? Se a gente for contar um pouquinho da nossa trajetória,
A gente começou lá no Ponto de Cultura, que é uma associação de bairro. Durante um tempo nós fizemos o sarau lá, mas a gente saiu da associação de bairro e a gente começou a fazer os saraus no bar, né? Porque nós não tínhamos mais sede, então a gente rodou metade de muitos bares lá na vila. Passamos por muitos lugares, né? E os bares foram acolhedores? Sim, nossa, acho que o melhor lugar para fazer sarau é no boteco, porque aí o pessoal perde a timidez, né? E é interessante porque a gente pensa o sarau como uma ideia um tanto educativa e a gente está num espaço que a gente traz muitos temas para serem discutidos e é interessante porque a gente consegue levar a mensagem que a gente quer para as pessoas e aí a gente não fica naquele circo fechado, né? Naquele círculo fechado ali de pessoas, as pessoas que normalmente já são que gostam de sarau, que gostam de poesia, enfim, já estão sensibilizadas e a gente parte para um espaço que muitas das vezes é um espaço que também é um espaço de convivência, é um espaço de lazer, é um espaço de cura, né, de flerte, de tantas coisas do boteco ele é. E aí a gente leva a poesia e leva temas que são importantes para serem discutidos, né, que acho que isso é uma das nossas bandeiras também, porque a gente pensa muito nessa questão da formação e aí a gente encontra infinitas pessoas que muitas das vezes não tiveram a oportunidade de poder falar seu poema ou ter a oportunidade de encontrar um livro ou escritores ou até escritores vivos, né? Porque tem essa coisa, né? A gente fala, sarau, vai ler aquelas coisas que estão lá no passado, né? E aí a gente faz um lançamento de um livro, tem um poeta ali que fala um pouco da experiência e aí fica bem interessante. É uma coisa bem mais democrática, né? E aí acho que isso é uma das coisas assim, legais de se fazer no boteco. Tanto é que antes da pandemia nós estávamos dentro de um espaço que também era um outro boteco. A gente conseguiu manter ele durante o período da pandemia, né, por meio de vaquinha, mas aí a gente também não conseguiu, terminamos. E aí fomos passando lá por outros espaços no bairro. E isso já acontece o quê? 12, 13 anos ali? A gente está aí, desde 2011, né? Porque nada aconteceu assim programado. Não foi uma coisa programada ou programática, né? Mas foi uma necessidade. A gente tinha acabado de se juntar com os moradores, eu, a Gláucia e mais a Maria. A Maria é uma dona de casa que escreveu um edital dentro da Política Nacional de Cultura Viva, daquela época a gente chama de Programa Cultura Viva, hoje de Política Nacional. E ela foi proponente, né? Uma dona de casa, proponente de um projeto cultural, foi incrível. E a gente foi e aconteceu. E aí, em determinado momento lá, a gente descobriu que a associação não declarava isento mais de 10 anos, né? E tinha uma dívida com a Receita Federal. E nesse momento, a Maria falou assim, puta, a gente precisa de uma coisa, alguém disse, e essa pessoa que disse não fomos nós. A Lides, que é lá do Salão da Ademar, uma grande poetisa preta, uma mulher incrível. Ela... Opa! Obrigado, pedido. Nosso querido Lu chegando. Chegou o pedido. Como você está? Tudo bem? Beleza? Chega mais. Nossa Senhora! Hoje Vim trazer a porta das palavras. Isso! Sai as palavras. Aí a porta de abertura das palavras. Pra quem tá nos ouvindo... De abertura de muita coisa. Eita! Trouxe a caipirinha e a baixaria. Brincadeira, gente. Vou deixar vocês à vontade, tá? Qualquer coisa é só chamar. Pra quem nos ouve, quem acabou de passar por aqui foi o Lu, nosso nosso bartender. Obrigado, Lu. Valeu, Lu. Então, e a gente tava naquela, a gente precisava pagar essa despesa lá E a gente resolveu fazer um sarau. Mas era uma coisa da Liz, que a gente já tava acompanhando. E ele já fazia um sarau do Ademar lá. Eu precisava perguntar, assim, porque não me vem exatamente uma imagem na cabeça. O que é um sarau? Tipo, como que funciona uma coisa assim? Eu sei que tem a ver com poesia, as pessoas falarem a poesia, mas eu não... O que caracteriza um sarau? Olha, hoje ele está bastante diversificado, né? A gente consegue observar os saraus, cada um com um foco,
mas basicamente é um encontro entre poetas, músicos, várias linguagens, desde o grafite, pessoas que pintam, uma dona de casa também, como o próprio Neri falou, mas é mais essa questão das linguagens, né? Algo que você possa, de repente, mostrar artisticamente. Então, lá no Sarau na Quebrada, a gente tem a galera que é do rap, tem o pessoal do funk, tem as pessoas que normalmente têm as suas poesias de forma tradicional, tem os músicos, tem as danças, exatamente. Então, são todas essas linguagens que se encontram, né? E aí a gente faz o lançamento de um livro, traz uma pessoa que está ligada ao audiovisual, passa um filme, conta sobre essa experiência de como é que é essa parte da produção, chama alguém para fazer um debate, né? Então, a gente vai mesclando dessa forma. Ele foge um pouco do que é do início, né? Isso lá no século passado, que era muito ligado a essa coisa das belas artes. A gente está dentro de outras belas artes que muito mais periférica, com uma outra linguagem, assim, muito essa coisa tradicional, canônica, né? É mais feito nós por nós, povo pelo povo, né? Então, é mais nesse sentido. E aí, como a periferia é muito pulsante, né, a gente consegue, dentro do sarau, abraçar tudo isso, porque a gente não tem equipamento público, a gente não tem condições de ser viabilizadas essas pessoas, nem tampouco a sua produção, né, de arte. E aí o sarau ele vem e acaba fazendo com que seja escoado, né, e visibilizado também, porque existem muitas pessoas e artistas que estão invisibilizados, né, dentro da periferia. Por mais que a gente tenha hoje uma produção enorme de coisas feitas pela internet, mas ainda é necessário ter esses espaços, porque é uma forma de formar público, mostrar o seu trabalho, e aí alimenta essa de alguma forma, né? E a gente também, nesse momento, a gente volta a ter o status de ponto de cultura, volta a ter o status de ponto de memória. Agora que ele Agora. Então, a gente voltou a ter. Mas a nossa história, ela é um tanto complexa e ela é um tanto diferente, porque, assim, na realidade, era uma forma de a gente mostrar que o nosso bairro teria condições de que as pessoas se expressassem, né? Muitas vezes, aquele que está à margem, que está na rua, pegou o microfone, ou aquela pegou o microfone. Foi falar das suas dores, foi falar dos seus sentimentos, foi cantar, foi mostrar a possibilidade desse encantamento que a gente tem por essa coisa da gente falar aquilo que sai de dentro do nosso coração. E aí muitas pessoas fizeram isso, e a gente tinha essa ideia, não, vamos fazer um sarau e tal. E aí eles falam assim, não, faz assim, ó, cara, faz você dança, canta. Não sabe cantar? Canta o que você mais ou menos sabe cantar. Não sabe dançar? Dança mais ou menos, você sabe dançar. Mas faz, porque o negócio está no seu bairro. É um negócio para vocês, mas também para as pessoas entenderem o quanto é importante que as pessoas acessem a cultura, tenham acesso ao conhecimento, à beleza, à bondade, ao encantamento de tudo aquilo que está acontecendo. Então, por muitas vezes, o Sarau na Quebrada foi um lugar, sabe, para a gente resgatar aquilo que a gente né, a nossa ancestralidade, as formas que a gente tinha de se comunicar e de fazer, né, muito precioso isso, é muito caro para a gente, porque é uma coisa que a gente sempre ouvi dizer, sempre fala, pô, não, vocês moram no Jardim Santo André, no Jardim Santo André não tem nada, não tem cultura, né? Vocês são quase desumanizados, vocês são quase bicho, e a gente falou, não, a gente não é nada disso não, a gente quer mostrar aquilo que a gente é. Então a gente traz uma tradição, traz um diálogo sobre cidadania. Então o nosso mote é a cidadania, é a possibilidade da gente incidir, seja sobre as políticas públicas, seja sobre a arte, seja sobre a cultura. Então nosso mote é a cidadania dentro desse rolê do sarau. O sarau é uma caixa ressonante que faz com que as pessoas que estão no entorno escutem, depois
reverberem entre os iguais, entre os próximos, e isso tudo vai acontecendo. E também acho que tem uma coisa que acho que a questão da poesia e essa ideia da coletividade, ela tem um aspecto também da humanização, né? Assim, porque, por exemplo, que nem eu falo da minha experiência, né? Eu, quando adolescente, eu escrevia. E aí você passa um tempo por conta de um monte de demanda, né? Eu não sou daqui de São Paulo, sou do Pará, e aí você faço essa vinda para cá, e aí você tem que se, de alguma forma, você se assusta com a cidade, você se assusta com a série de responsabilidades que você tem que assumir e tal. E aí você vive um processo que é só para o trabalho, né? Essa coisa embrutecida, né? E aí eu vejo que isso se perdeu lá no caminho, né? Essa coisa da escrita, já não escrevia mais, já era só o trabalho, as coisas da sobrevivência. E aí quando a gente pensa, né, e se junta para a gente escrever esse projeto para o Ponto de Cultura, e aí a gente é contemplado, passa a fazer o sarau, e aí isso desperta novamente essa questão da minha, né, humanidade, assim, dessa coisa da beleza, né, da questão da estética, de você, né, de você falar do sensível, né, que é uma coisa que a gente perde, e a gente, quanto trabalhador, porque a gente é uma classe trabalhadora, né, e a gente vive na periferia, a gente vive no modo automático, né, e o que nos salva é o boteco, o que salva é o futebol, o que salva, sabe, a reunião de churrasco, a igreja, né, são esses lugares, são esses espaços, né, porque assim, a gente que está lá na periferia, né, a gente observa que a gente não consegue acessar. E a gente não está falando não só essa questão de edital, a gente não consegue acessar a política por um todo, né? A política de saúde, da assistência, educação, tudo muito difícil, né? Imagina você querer discutir essa questão da cultura. É mais piorado ainda, até porque é entendido que essa coisa de cultura é só para alguns, não são para todos, né? Então a gente tenta, dentro dos debates, das nossas conversas e até mesmo de formação, a gente tem tentado trazer e temos tentado e feito isso há um tempo para fazer essas discussões com os nossos pares, porque a gente precisa que as pessoas também entendam que elas precisam ocupar esses espaços, né? E aí é importante para ser discutido, porque essas ações culturais, né, seja ela o funk, o rap, o samba, eles estão todos inseridos também dentro da periferia, só que não vem a verba, e esses grupos eles ficam sempre à margem, né? Então é necessário que as pessoas entendam para que elas possam tomar esses espaços, ocupar, não tomar, ocupar esses espaços, porque eles estão ocupados por outras pessoas, né? E aí é importante que a gente faça esse debate. E aí a gente, dentro do sarau, a gente faz essas discussões. A gente agora, recentemente, a gente está com um curso de gestão cultural sendo realizado no César Cata Preta, justamente fazendo essa discussão, trazendo temas que são bastante atuais sobre a política cultural e pessoas bastante importantes que têm, não falamos só dessa formação acadêmica, mas também que tem a experiência, né, ali no pé no chão, né, como nós também, e aí a gente está fazendo esses diálogos, porque é isso. Se a gente não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar e alguém vai dizer o que a gente faz é bom ou não, e que é sempre falado que não é bom, e grana para esses grupos não vem, nunca existe, né? Então, é um pouco disso também que a gente faz essa frente, né? Que é necessário formar as pessoas. É difícil também, não é uma coisa fácil, assim, todo mundo está interessado nesse debate? Não, porque as pessoas estão interessadas hoje e é o que é o normal, é o que? A gente lutar pelo nosso arroz e feijão, né? E essas outras coisas, elas vão ficando meio que secundárias, mas a gente tenta reverter um pouco essa lógica, dizer que essas coisas, elas também são importantes, porque essa luta, ela não se dá sozinha, só do arroz e feijão, precisa outras coisas, né? Valorizar o que é nosso, né? Tipo, daqui, porque vocês fazem da quebrada para quebrada e da quebrada para o mundo, né? Sim. E porque é isso, né? Acaba vindo muita coisa, a gente consome muita coisa de fora, a gente é muito importador de cultura, importador de história, né? Muitas vezes as pessoas, você pergunta para uma pessoa, sei lá, para um adolescente, o adolescente não conhece nada de cultura brasileira e conhece tudo sei lá, da Marvel, da DC,
de um universo fora da realidade, do universo aqui, da nossa realidade, e ela vive uma fantasia que não tem nada a ver com ela. Quando vocês falam dessa exposição toda, assim, de trocas culturais internas dentro das periferias, eu fico vendo realmente uma periferia viva, né? Uma periferia viva pela cultura, porque na pandemia, por exemplo, quem manteve o povo vivo foi, claro, né? Várias coisas, mas uma delas principal foi a cultura, né? Sim, com certeza. E foi o primeiro setor que foi mais afetado, né? Os artistas, em geral, ficaram à míngua, né? Então, e aí é necessário pensar nessas políticas, né? Para revitalização, e é o que está acontecendo agora nesse momento. E aí é necessário a gente, mais uma vez, fazer esses debates, porque agora, recente, a gente acabou de sair de uma lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, está aí chegando a PNAB, e aí a gente tem que preparar as pessoas nesse sentido para fazer esse debate. Até porque existe uma política que existe aí, uma política para uns 5 anos, e aí é necessário a gente ocupar esse debate para poder decidir como é que vai ser feito isso, inclusive com a questão da Lei Cultura Viva, a questão dos pontos de cultura, porque vai ser aberto editais para pontos que já estão, de alguma forma, institucionalizados e atuantes, e para outros que também ainda não são, mas que ainda não têm essa titularidade, mas que podem, por conta do seu trabalho também, participar futuramente aí de um edital, enfim. Essa questão política, ela é bem difícil às vezes, né? E a gente, às vezes, eu, Neri, e aí a gente fala muito isso para a galera que está com a gente, que é necessário que eles também se juntem a nós, que façam um corpo grande para poder fazer essas discussões. Porque senão, às vezes a gente vai, e aí as pessoas ficam muito lá para trás. Por isso que muitas das vezes os debates lá no Sarau, a gente leva sempre temas, porque a gente quer, de alguma forma, fazer com que as pessoas compreendam isso. Porque de eterno a gente não fica, e não é nem esse o objetivo. A ideia é essa, é a questão da cidadania, né? A questão da cidadania, a questão do direito, porque para a gente isso é importante, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Como que o bairro recebeu esse sarau, assim, que já são mais de 10 anos? Sim. Né? Como que foi a relação lá quando começou, como se desenvolveu, como que é hoje? Tipo, as pessoas abraçaram de saída? Abraçam hoje? Eu acho que de saída sim, mas depois ele foi se transformando, a gente passou a ser nômade, a gente passou a estar em vários lugares e a gente vai tentando estimular, e porque o sarau também é uma economia que ela funciona uma vez por mês, é uma economia que acontece uma vez por mês. Como assim uma economia? Porque a gente movimenta os espaços economicamente durante aquele dia que a gente faz o sarau. E depois, os outros 30 dias, 29 dias, elas ficam... Se é um lugar que não tem... não rola, né, meu? Então fica vazio. Então é uma economia também, né? É uma economia da cultura, do sarau ali, que acontece. E no começo, o primeiro sarau, ele é emblemático, porque o que acontece? Se aparece todo mundo, aparece a dona de casa, aparece o pedreiro, aparece o eletricista, o encanador, sabe? A manicure, a ajudante de manicure, sabe? Todo mundo aparece ali. E ali todo mundo se expressa no sarau. Todo mundo pega o microfone, todo mundo fala. E a gente achou aquilo revolucionário em 2011. Mas depois as coisas foram né? Enquanto a gente estava lá no ponto de cultura, estava rolando, tá? Mas depois a gente começa a ter um outro público. Né? Até um outro público, né? A gente passou há um tempo fazendo debaixo dos viadutos, nas favelas, em todo canto. Depois a gente passou por uma favela ali, junto fazendo com a Josi Cucilinho, que foi incrível. A gente foi até o filho mais velho, mais novo do Patativo da Saré, fez, seu João Cidrão. Foi incrível, porque ele também não sabia ler e escrever, mas tudo ele gravava assim, ouvindo, né? Muito louco, assim. Ele pela primeira vez escutou uma poesia ali do pai dele que ele não conhecia. Ele escutou, no final ele declamou toda aquela poesia de quase 1 hora de fala, e foi muito louco, porque ele não tinha o domínio da escrita, assim, né? Ele falou assim: eu nunca tinha escutado essa poesia do meu pai. Meu, sensacional. E a gente, por um tempo, ficou isso. Aí depois a gente passou por outro canto, foi para outro canto.
o nomadismo, a gente tomou esse espaço durante 4 anos, depois saímos de lá, e depois a gente ficou meio perdido, veio a pandemia, e essa pandemia foi terrível, porque ela também desestimulou, né? Antes de fazer o sarau com uma quantidade de pessoas, a gente faz com menos. E não é que a gente sempre fez com bastante pessoas. Teve vezes que foi eu, a Gláucia e o Dabs, a do Dabs e a Gláucia, eu e... A gente chegou a fazer sarau de 2, 3 pessoas, que era a gente mesmo. Então... É mensal. Então, e a gente por um momento, assim, eu não sei porque a gente não desistiu, porque eu nunca sonhei em desistir, mas eu não sei porque a gente não desistiu, porque você é estimulante, assim, às vezes. Você tá ali, você tá fazendo, a gente tá fazendo de coração e alma. Obviamente ninguém é perfeito, obviamente todo mundo tem seus defeitos, obviamente a gente fala muito, às vezes a gente é pedante, às vezes a gente é chato, mas muitas vezes a gente é legal, muitas vezes a gente é feliz, a gente transmite esse amor, esse afeto que acontece dentro do sarau. E às vezes a população não entendia muito aquilo, mas teve momentos que você tinha a população participando do sarau, fazendo o sarau junto com a gente. E também contribuindo com, não só de falar, mas também contribuindo, vamos ajudar aqui, o que vocês estão pisando ali, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas a pandemia, o tempo, a idade, tudo isso contribuiu para que não continuasse, né, com aquele vigor dos nossos, com os meus 40 anos, quando eu estava jovem, com os 40 anos. Então, porque tudo na minha vida foi tardiamente, né? Eu voltei a estudar com 28 anos, ou 4ª série, com 35 eu me formei no 3º e no 2º grau, aos 48 eu entrei na faculdade de gastronomia, enfim, tudo foi tarde, então eu também venho dessa leva de... Né, minha família é uma família de analfabetos. Eu não vou resistir de perguntar por que a escolha pela gastronomia. Porque é uma arte também. Porque eu cozinho desde pequeno, assim. Desde 7 anos de idade, meu irmão já batia em mim pra me cozinhar, entendeu? Então, Forte. Mas era assim que funcionava antigamente. E tem muitos coletivos de sarau por aí? Tem bastante. Eu acho que nos últimos tempos, assim, a gente observa um pouco grupos menos, mas ainda tem. E aí isso ainda movimenta muita coisa, né? E muita gente de referência, né? Em São Paulo, aqui em Santo André, além de nós, tem outros grupos também, né? O próprio Sarau da Consciência. A gente pode falar também de alguns outros grupos, como a Batalha do Bolinha, que é uma outra pessoa interessantíssima de vocês também conhecerem, baterem um papo com eles, se vocês ainda não... Esperamos vocês aqui na próxima temporada do Boteco Criativo. Exato, a Batalha do Bolinha Bolinha e o Chaleque são 2 pessoas maravilhosas, que sempre estão lá com a gente, fortalecendo nossa atividade, né? E eles fazem um trabalho riquíssimo, bacana pra caramba lá, também no Jardim Santo André, aquela região toda. Tem essa questão da ação do tempo, tem a questão dos interesses também, tem essa própria modificação que a periferia, ela é pulsante, não adianta, a gente pode ver até pela transformação, né? Hoje, os interesses dos jovens e tal. Eu acho que não ficou uma coisa do passado, eu não acho que é isso, mas as coisas elas vão se modificando e os espaços eles vão, na época estão mais cheios, depois nem tanto, né? Tudo vai de interesse. Mas eu não me prendo tanto a isso, né? Eu me prendo mais às experiências que a gente já teve com as pessoas que puderam passar pelo sarau, né? A nossa mais recente experiência assim, que eu vou levar para a vida a gente fez agora o último sarau, uma edição especial falando da Carolina Maria de Jesus, e a gente exatamente, e aí a gente teve a presença da Dona Maria, e agora eu não lembro o nome da filha dela, que a primeira vez elas já acompanhavam o sarau pelas redes, e aí quando ouviram, né, que ia ser essa homenagem, não conhecia a obra da Carolina, e aí foram para lá justamente para poder
conhecer um pouco. E aí, assim, teve uma hora que o sarau foi só choro, todo mundo chorando, porque Todo mundo. ela se identifica com a experiência da Carolina Maria de Jesus e ela começa a relatar sobre a experiência dela como uma mulher preta, periférica, uma mulher com 5 filhos, mãe solo. E aí, assim, a gente fala, nossa, é para isso, né? Que acho que isso satisfaz qualquer outra experiência que a gente possa, né, imaginar com o sarau. Eu acho que para mim isso é o que mais me toca, né? E aí assim, das pessoas pegarem o microfone e falar, olha, eu nunca declamei um poema, eu vou declamar pela primeira vez, olha, é a primeira vez que eu estou cantando, olha, eu não sabia que isso aqui era tão legal, olha esse livro aqui. E a gente tem um espaço lá que tem uma biblioteca, esses dias foram alguns jovens lá, o menino ficou enlouquecido com a biblioteca, com a biblioteca comunitária enorme, uma paredona de livros. Eu posso vir aqui todo dia? Eu falei, claro que pode. Nossa, e assim, sabe? Então, é isso, sabe? Como o Neri falou, não basta, não precisa ter 30, 50 pessoas. Lógico, tem que ser assim, que acho que é legal. Mas eu acho que não é a quantidade, é a capacidade de tocar as pessoas, de sensibilizar, né? E aí, quando eu vejo isso, para mim, assim, não sei se é missão, eu fico super, super feliz, assim, me toca muito, né? E a gente ficou emocionadíssimo. Esse último, assim, foi uma lavação de alma, assim, foi bem gostoso. Foi tocante, assim, porque você vê uma pessoa assim, igual sua mãe, igual sua avó, igual seu tio, igual sua tia, aí ela falar assim de uma... E ela não precisou falar poesia, né? Para sensibilizar ninguém, ela falou de uma outra história que é muito parecida com a nossa e que acabou dando aquele... Assim, todo mundo ficou assim, sabe? Foi um momento de falar, puta que pariu, assim, a Maria Carolina Jesus ela poderia... ela se materializou aqui agora, assim, o legado dela é gigantesco e a gente de alguma forma construímos essa possibilidade para Dona Maria e para nós. Foi um momento de falar, puta, cara, como assim? Como isso está acontecendo, né? Quantas Donas Maria, né? E quantas Carolinas, né? Não estão aí, que não foram reconhecidas, né? Que é isso. Muito... Mas para quem vai querer conhecer a obra da Carolina Maria de Jesus, por onde vocês recomendam de começar? O que a pessoa procura? Olha, eu acho que a internet é uma das possibilidades. Os livros, né? A gente sabe que é possível de você, de repente, não sei, um podcast, existem muitos podcasts que falam sobre a vida e obra dela. Tem os livros que agora, recentemente, as edições elas estão aí, disponível. As bibliotecas públicas, né, para poder conhecer. Não sei se ainda as pessoas ainda têm isso por hábito, mas a gente, como... acho que de uma experiência até também de biblioteca, acho que é interessante pensar nesses espaços, não abandoná-los, por mais que a gente tenha aqui, né? Sim. Tudo à palma da mão, mas é interessante você também ter a coisa materializada do livro. E acho que são esses caminhos, né? Tem um disco dela, que agora recentemente até o Sesc fez uma releitura, e aí parte, porque ela é uma multiartista, né? Ela não só uma escritora, mas ela escreveu música, né? Era cantora. Moda, né? E aí, esse disco que ela lançou foi agora relançado pelo Sesc, pelo selo, e aí outras pessoas cantando as músicas numa outra roupagem e tal, e bem interessante e riquíssimo, né? Porque ela é uma escritora que fala sobre essa questão do nosso dia a dia, né? Ela é uma cronista, né? E ela consegue, hoje, se a gente for olhar a obra dela comparado na época em que ela escreveu, e se a gente mudar só o nome dos políticos, é a mesma coisa, não se mudou muito. Ela fala da fome, né? Ela fala de questões sociais, de abismos sociais, ela fala da condição, da questão do feminicídio, das violências contra as mulheres, né? Da questão da criança.
essa questão da falta de acesso das populações mais vulneráveis, da periferia, de como que a periferia lá em Canindé, onde ela morava, se a gente for olhar para o Jardim de Santo André, que é um dos bairros, né, que é um dos bolsões aqui de Santo André, continua o mesmo, não tem muita diferença, né? Mas lembrar que também a gente obviamente teve esse da Carona de Jesus, que é o segundo, mas a gente também falou do Manezinho Araújo, que foi um grande embolador lá de Pernambuco, da cidade do Cabo. A gente falou dos 100 anos do Jackson do Pandeiro. A gente falou da história do Chico Mendes. Sim. Então, teve coisas que a gente fez que estavam relacionadas. Além de todo o debate sobre direito à cidade, violência da polícia, violência contra a mulher, a gente também trouxe esses personagens que fazem parte da nossa cultura e que de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse, porque se você pega o Manezinho Araújo, ele tá ligado a Carmen Miranda, que tá ligado a não sei quem, que tá ligado a não sei quem, que tá ligado a Luiz Gonzaga, que tá ligado ao Jacques do Pandeiro, que tá ligado... E eles todos estão super antenados, a Maria Inês, então, sabe... ou mesmo assim a gente fez lá uma homenagem ao cara que está vivo, né? Que é o do samba, que é um cara que começou do samba em 82 em Santo André, que era e é um dos primeiros a fazer pagode na quebrada, que é do Vila Suíça, ou homenagem ao Nunuca mesmo. Sim. Então a gente não tá só falando de pessoas que a gente não conhece, a gente também fala de pessoas que a gente conhece, né? A gente traz essa dimensão das pessoas que estão vivas também, que estão pra gente, que contribuem com o nosso desenvolvimento. Mas a gente também tem esses momentos, né? E esses momentos, assim, vai ficar inesquecível esse sarau que a gente fez para Carolina Jesus, para Maria Carolina Jesus. Carolina Maria de Jesus, eu confuso o nome. Mas, e essa hora eu já tô com o Bob na língua. Porra, depois os caras me dão uma pá de beijo, eu tô muito louco. Mas enfim, Vou tomar um pouquinho. A gente acaba trazendo essa situação. Que a gente não dá para ser só um mero grupo que vai fazer poesia bonitinha, cheia de rima, não sei o que e tal, mas a gente também quer mostrar, instigar, fustigar, fazer com que as pessoas também falem, caramba, pô, eu também posso, eu também quero falar sobre isso, eu também gosto disso. E a gente tá nesse rolê, né? Esse mote nosso. Eu acho que também tem uma coisa assim, quando ele fala que acho que a gente também traz dentro desse coletivo durante esse período que a gente tem de existência, é o estímulo a outras pessoas, porque de também formar esses grupos e coletivos. E isso foi muito legal também, assim, das pessoas olharem, cara, eu sou capaz também de fazer isso, eu vou fazer isso. A gente tem muitas outras experiências de outras pessoas que passaram pelo sarau, que inclusive fizeram coletivos a partir dessa experiência que vivenciaram com a gente. Isso pra gente falar, pô, que massa, né? E é essa a ideia, né? Quanto mais você fazer com que as pessoas possam também serem estimuladas e fazerem isso é interessante. Seja, sei lá, sarau, enfim, qualquer outra expressão que eu acho interessante, né? Você falou antes da pessoa emocionada, né, de poder declamar pela primeira vez, e como é importante a gente cuidar desses espaços de primeiras vezes, né? Porque, no final das contas, todo grande poeta, todo grande músico, todo grande cantor precisa, né, cantar pela primeira vez, declamar pela primeira vez. Exatamente. E a gente tem muitas essas experiências. Né? Então. Total. E porque é isso, no seu bairro, na sua comunidade, né? A autoestima que isso é capaz de construir. E é isso, a gente está trazendo é um resgate e uma preservação do comunitário. Que forte, importante. É isso. E a gente vive nesse, né? Por exemplo, a gente está fazendo turismo de base comunitária. A gente está fazendo turismo de base comunitária. A gente está fazendo a cultura de base comunitária. A gente está fazendo a educação de base comunitária. E a cultura alimentar de base comunitária, que é a comida da nossa quebrada. O que é isso tudo? Então, é essa possibilidade de estar fazendo junto com as pessoas. Não ser uma coisa de cima para baixo, ser uma coisa coletivizada, que estão ali, né? Eu não sei, talvez vocês não sejam contemporâneos, não são realmente, mas
A gente, por exemplo, tinha aquela coisa, né? O vizinho, a gente trocava mistura com o vizinho. A gente trocava mistura. O vizinho, pô, não sei o que e tal. Vou pro centro. Mas vai pro centro. Tem dinheiro? Não tem. Então o vizinho te dava. O vizinho passava, o vizinho não tem dinheiro pra ir pro centro. Dava o dinheiro pra pessoa. Então a gente tinha essa coisa, né? Chegava no final do ano, no Natal, a pessoa, puta, vamos dar um jeito. Leva lá um pedaço de carne pra pessoa, sei lá, arruma um dinheiro pra pessoa, faz com que ela... Então sempre o comunitário tá junto, né? Eu nunca fui religioso, mas as religiões têm muito essa coisa de ser comunitário. Que é o que até que você falou no começo, né? Que a gente tava falando, os lugares da cultura, né? Ele virou e falou assim, a igreja. E isso é muito real, né? Porque onde acho que eu sinto assim que onde a cultura não entra, onde o Estado não entra, onde a igreja vai entrar e vai acolher as pessoas num lugar que... Porque as igrejas viraram grandes centros culturais. Total. E sim. é onde você aprende a tocar um instrumento, é onde você tem esse senso de coletividade, é onde eles, de alguma forma, né, abraçam você dentro das suas... Não, e de coletividade, desculpa te cortar. Você imagina que isso... Que é esse lugar tipo de coletividade. Sim. Gente, para pensar. A gente, né, vocês trazem a questão da quebrada, mas eu sinto inclusive que na quebrada a ligação entre as pessoas é muito maior, mas nos outros bairros de Santo André, na classe média de Santo André, você vai lá, você entra lá um bairro, a galera não conversa, a galera não se comunica, a galera não se conhece, não sabe o nome do vizinho, né? Então eu acho que a gente tem uma tradição de não se conhecer, de não se conectar, né? Mas a gente tem uma questão, a gente não é fechado dentro de si mesmo, e nem é fechado dentro, não é uma coisa hermética, é uma coisa que a gente vai para fora. A gente teve na Bolívia, com o Salão na Quebrada, mas teve em Araraquara, teve em outros lugares, teve em Registro, fazendo o Salão na Quebrada. Então a gente teve na Virada Cultural, a gente teve em outros espaços, né? A gente teve na Teia de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo em 2013. Então a gente teve em muitos lugares, e muitos lugares reproduzem. O pessoal lá das Barrancas, eles fazem o sarau deles, sarau no ponto, que é inspirado no nosso sarau. Então eles estão lá e eles não são como nós, eles juntam 10 mil pessoas na praia pra fazer o sarau, cara. Caramba! É o ponto de cultura que tá lá. E eles vão lá em Poneri. O nosso sarau acontece porque a gente é inspirado no sarau na Quebrada. Eles vieram. Isso é incrível. Isso é incrível. A gente teve, e aí, a gente teve um dia que a gente tava lá com o cara do Ministério do Chile, o cara do Ministério do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, todos eles estavam lá, da cidade de São Leopoldo, estavam todos no Salão na Quebrada, e lá curtindo, e também levaram, né, você vê São Leopoldo tem um sarau lá do Rios, mas é um sarau que não acontecia, que depois que ele veio aqui, que começou a acontecer lá, então... Né, Jari? Um abraço pro Jari, um abraço para todos eles, porque assim, são coisas que a gente está fazendo, assim, que a gente acha que as pessoas têm que fazer também. Quer dizer, não precisa ser igual a gente, mas pode fazer, faz, desenvolve, vai desenvolvendo, porque traz o senso comunitário, o senso para todo mundo, o senso da igualdade. O senso comunista, mas o senso comum, de ser igual a todo mundo, de fazer para todo mundo, de ser bem comum, não é de ser, enfim... Tá acabando, 3 minutos, é isso mesmo? Não, mano. Mas eu olhei assim, parece que eu bati na mesa, eu olhei e falou assim, não bata na mesa. Eu falei, puta merda, já tá parecendo a escola, velho. Pra quem não tá comendo, que tem uma voz do além que conversa com a gente. Não bate na mesa. Mas então, e tudo isso que a gente vem pensando, estudando, né, agora... Nós estamos estudando, estamos fazendo um curso de gestão cultural para todo mundo, temos lá um monte de gente estudando, com os grandes, né? Ana Mesquita, Ente Queiroz, Ana Paula Duval, Zé Renato, Adriana Leandro, Mestre Nunuca, Mestre Ditinho, Tiagson, Bolinha, a Mariana Nakano, o Chaleque, o Glaucia, eu, saca? A Lígia, Azevedo, não é, como que é? A Lígia da Escola Livre? Lígia Helena. Então todos eles... Ele esteve aqui no Boteco Criativo. Todos eles estão de alguma forma contribuindo para que a gente também cresça. Todos eles estão contribuindo para que a gente tenha condições de não só disputar as políticas públicas, mas entender o quão é importante a cultura e a arte dentro do nosso
da nossa trajetória, né? Mais uma vez, eu lembrar do Juba falando, é pensar o futuro, pensar o presente e projetar para o futuro. Quando a gente valoriza esse passado nosso, a gente vem para o presente e projeta para o futuro. E o futuro é uma outra coisa que a gente não sabe, porque é o desconhecido, né? Como diria o Lenine, o futuro foi agora, ou como diria Chico Sainz, um passo à frente você não está mais no meu lugar. E toda vez que eu dou um passo, como diria o cantor pernambucano também, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Então a gente sempre está nesses motes, buscando esses motes para entender como a gente tem. A Glaucia falou muito tempo, a Glaucia ficou falando aqui, eu fiquei falando, eu fiquei cantando junto com ela falando e eu cantando. O Tempo Rei do Gilberto Gil, né? Que ela falou da coisa do tempo, e o tempo sempre como possibilidade da gente ir se adequando e entendendo e buscando conhecimento. Eu acho que o boteco é isso, né? Você chega um momento que você tá doidão, que você começa a falar coisas assim que São sensacionais. que sai de dentro, né? Assim, né? E o boteco é um portal, né? O portal do tempo. Você entra e você tem hora para chegar, para entrar, mas para sair, não. Então, mas a diferença é que aqui a gente tá projetando as palavras e as palavras estão sendo gravadas e a gente daqui a 100 anos alguém assistindo e fala assim, nossa senhora, mas os caras estão gastando dinheiro público com esses doidos, mano. Esses doidos, mano, lá os doidos que eles chamam pra falar. Entendeu? Porque é isso, porque foi a forma que a gente aprendeu, né? Lembrar, eu lembrar que quando minha mãe morreu assim, eu olhei, tinha um pacote de cascas e eu falei, puta, mano, olha a riqueza que a mãe deixou. Eram gicos, eram várias coisas que, assim, eu tava com dor de garganta, morde essa casca aqui, não sei o que e tal. E eu peguei abri aquela sacola e tava tudo lá dentro, lá. Ela guardava aquilo, toda vez que ela ia pro Nordeste, ela trazia um pedacinho de alguma coisa e colocava dentro. Não tem, é ancestralidade, porque ela tinha um conhecimento que talvez eu não tive sensibilidade para entender que aquilo era um conhecimento, porque a gente passa por esse processo nosso de colonização de revés, que a gente não consegue entender o quão é importante aquilo que os mais próximos, que aqueles que antecederam a gente aqui, que colocaram a gente aqui para desenvolver as nossas coisas, foram importantes. Foram e são importantes porque dão sentido para a nossa vida no futuro. Sem eles a gente não tem futuro. E eu demorei muito para aprender isso, para entender isso, né? O quão é importante o seu tio, seu avô, sua mãe, seu pai, todos aqueles, mesmo acertando e errando, mas a gente tem que imaginar isso pra gente. E se a gente não faz isso, cara, a gente erra, mano. A gente erra porque a gente comete os mesmos erros que eles cometeram e a gente não quer cometer os erros. A gente quer cometer aquilo que eles trouxeram de encantamento pra dentro da gente. Cometer os acertos. E os acertos, que é aquela coisa da minha mãe cantar em casa e eu achar aquilo... Eu falei, nossa, por que minha mãe canta isso? Eu tenho vergonha disso que ela tá cantando. E era uma coisa bonita e eu não tinha condição de entender. E no final, o que você fez com a caixa, com as cascas? Não, a gente não usou aquilo, porque eu não sabia Eu não sabia qual era a finalidade. Qual era a finalidade. Eu ainda conhecia algumas coisas, mas ele nem tanto. Mas eram tinha. cascas para fazer chá, fazer banho. Fazer banho de assento, essas coisas todas. Pra usar pra garganta. O caso eu só conhecia o angico, mas eu não dava pra saber a diferença, porque eram muitas cascas. Mas se ela tivesse viva, ela teria pegado. Ele fazia, isso aqui é um angico, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. E que poético isso, né? De um saco de cascas. Eu achei muito forte dele. Obrigado por compartilhar essa memória, cara. Muito forte. Poético. Total. Poético demais. Gente, o gerente tá batendo na porta, dizendo que o boteco tem que fechar. Pode bater na Mas aí, antes da gente encerrar, primeiro eu queria agradecer toda a presença do público maravilhoso que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, né? Agradecer a presença de vocês. Então aqui a gente agradece muito por isso. Dizer novamente para vocês seguirem o Boteco Criativo nas redes sociais e dar o seu like, curtir, acompanhar e se inscrever. Se inscreve no canal, isso vai ajudar muito a gente. Ativa o sininho. Isso. Ativa. E aí você segue a gente, fica acompanhando vários episódios incríveis aí que a gente tem para lançar do Boteco Criativo. Eu queria primeiro também convidar vocês, duas coisas agora.
convidar vocês a falarem das redes de vocês, né? E aí de deixarem aí onde que a gente encontra esse trabalho lindo de vocês e tudo mais, né? Tanto individualmente quanto do Sarau, né? E para reforçar para o público, né? A gente coloca na descrição, mas também é legal que vocês, quanto mais vocês falarem, melhor, né? E aí eu queria pedir também algo que vocês brindam para a gente finalizar o nosso papo aqui hoje. Belezinha. Eu vou falar um poema, que acho que a gente está falando de sarau, acho que seria legal a gente, sei lá, passar um pouquinho por essa experiência, tô tentando aqui encontrar. Enquanto a Gal se encontra... Enquanto eu encontro, o Neri pode ir falando aí, a dele. O que eu queria dizer, Saúde, é que as pessoas devem buscar os caminhos para poder participar da vida política da cidade. Elas precisam decidir o seu destino dentro das políticas públicas, seja ela de saúde, de cultura, de turismo, de meio ambiente. É preciso que as pessoas voltem a participar, seja das reuniões do condomínio, seja elas do centro comunitário do seu bairro, seja ela do posto de saúde, do postinho, seja lá qual for, mas elas precisam voltar a ter esse encantamento e participar para que elas possam ver aquilo que elas sonham na política pública acontecendo. E por isso, né, vou aqui finalizar antes de tomar o meu trago e depois vou passar mal pra caramba. Então, e aí eu tenho que lembrar aqui, porque eu acho que é isso, né? Chega de papo furado. Quem foi que disse que o sonho acabou? A vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. A vida é sonho, Ali Salomão. Um beijo, obrigado vocês, obrigado Juba, obrigado ao nosso bartender, obrigado ao Fernandinho, a Tânia, obrigado pelo convite. Sonho com sucesso para vocês. Espero que todo esse afeto a gente também possa retribuir para outras pessoas, né? A partir desse carinho, desse cuidado com a gente também possa reverberar em outras pessoas e a gente tenha isso na cabeça que é muito importante acolher e demonstrar o seu amor para as pessoas. Obrigado. Acho que é isso, sim. Valeu. Nossa, gratidão. Valeu, porque acho que não tem outro caminho senão o do amor e do afeto. Valeu, obrigado. Ok, então eu vou falar um poema, porque a gente está falando de sarau, o Neri fez aí uma fala, né? Aí eu vou falar um pouquinho também. Diz assim: a palavra é língua de fogo que entra em rápida combustão, em contato com a caneta, o papel e a inspiração. Mas o silêncio mata a palavra, se bate também com as palavras, tortura-se com a escassez das palavras, degenera-se corpos com a omissão da palavra, trama-se tocaias em meio ao mato da palavra, sequestram sonhos e palavras. Há guerras por ter poucos entendedores de palavras, suicidam-se em massa por líderes fanáticos, bons de palavras. Desfazem-se uniões, casamentos e sociedades por uma escassez de palavras. Por todo canto há armadilhas de palavras. Aos que fazem amor com as palavras, assim são os poetas. Inocentes são condenados a conhecerem a realidade por meio das palavras. A palavra é lâmina de papel que corta em suaves camadas a pele do peito, que abriga pedras em formas de palavras, que foram calcificadas pelo tempo. Até jogadas ao vento, a palavra, são encontradas em praias desertas, garrafas náufragas com palavras. No espaço há uma centena de cartas terráqueas com palavras. Corajosos dizem o que sentem por meio das palavras. Há outros que somente com terapia de palavras, já que falar cura, falar liberta, ouvir liberta e a palavra é sinônimo de liberdade.
Então, é isso. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado por essa troca. Obrigada. É E isso quem aí. quiser conhecer o Sarau, nas redes sociais é Sarau na Quebrada, no Instagram, no Facebook. A gente tem um encontro marcado com todos vocês toda última sexta-feira do mês, lá na Rua Galileia 66, no Jardim de Santo André. E o próximo, eu aguardo vocês. Pra finalizar, vocês vão junto, né? Sarau na Quebrada, Periferia Organizada! Periferia Organizada. Sarau na Quebrada! Aê! Microfone aberto. Gratidão, galera. Deixar também nosso agradecimento aqui à Secretaria de Cultura e à Lei Paulo Gustavo, porque esse projeto está sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo e a gente deixa o nosso aí, Paulo Gustavo e esse agradecimento no final, porque as políticas públicas, como ele falou, são importantíssimas para que a gente possa continuar fazendo cultura como artistas independentes. Essenciais. Sim. Obrigado, galera. Uau! Beijo pra vocês. Gratidão. A gente não brindou. Um brinde às palavras. Brinde as palavras, é o Sarau na Quebrada. Pé a garganta. Axé. Uau! O Boteco Criativo Segunda Rodada é um projeto realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Santo André.